Aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal. Se inscreva, compartilha, deixa seu like. O objetivo desse canal é testar o desempenho em jogos das APUs da AMD. Utilizo na minha bancada de testes o Ryzen 3 2200G. Como se trata da primeira APU, os resultados de desempenhos obtidos servem como referência para as demais APUs, seja o 2400, o 3200 ou o 3400G. O jogo de hoje que lhes trago é o Prince of Persia: The Forgotten Sands, As Areias do Esquecimento. E vamos lá, esse jogo que foi desenvolvido e publicado pela Ubisoft, cross-gen, da geração passada, né, de PS3, Xbox 360 e saindo também para o PC. Um jogo aí que já tem alguns anos que foi publicado, mas que infelizmente acabou não tendo o sucesso esperado pela Ubisoft. Nós vamos testar inicialmente em 720p, com anti-serrilhamento no máximo e com as texturas também no máximo. Então assim, 720p com todo o preset no máximo. Lembrando que para vocês alterar as configurações desse jogo, vocês vão precisar de acessar, executar o arquivo Game Settings na pasta que foi instalado o jogo. Então, se for pela Steam, vocês vão precisar de entrar C2 arquivo de programas, Steam app, common, né, e entrar na pasta do jogo Prince of Persia e enfim conseguirem ter acesso ao aplicativo Game Settings, onde vocês vão conseguir alterar essa configuração, porque no menu do jogo não é possível alterar nenhum preset nem resolução. Agora nós estamos no momento da cutscene. Esse jogo, ele foi uma tentativa da Ubisoft de fazer um reboot da franquia Prince of Persia. Prince of Persia, ele foi lançado originalmente há mais de 25 anos atrás, um jogo de PC bem limitado, quando começou a era 2D, então um jogo bem antigo. E a Ubisoft comprou os direitos desse jogo e lançou o primeiro Prince of Persia da Ubisoft. Foi lançado para PS2, se não me engano, em 2002, que era o Prince of Persia: The Sands of Time, As Areias do Tempo. E com o sucesso desse jogo, eles lançaram o Prince of Persia: The Warrior Within, que foi um jogo que dava uma continuação, meio um prequel desse The Sands of Time. E também teve um outro terceiro jogo, né, fechando a trilogia Prince of Persia, lançado também para PS2, que foi o Prince of Persia: The Two Thrones, Os Dois Tronos. Também foi lançado para PS2. Se eu não me engano, 2002, 2003 e 2005, tá? As datas desses jogos. Foi a trilogia Prince of Persia. E com o terceiro título, ele já não vendeu tão bem. Então assim, o primeiro foi um grande sucesso, The Sands of Time, de 2002 para PS1. O segundo, Warrior Within, vendeu até bem, mas foi muito criticado por ter alterado muito a essência da franquia. E o terceiro foi meio que uma recuperação da Ubisoft da fórmula do primeiro, mas que não deu tão certo. Esses três jogos, apesar de serem antigos, são jogos excelentes. Eu mesmo joguei no PS2, são jogos fantásticos. Olha só esse sol, a ambientação da Ubisoft sempre é muito rica. Tá aí o início de gameplay. Os gráficos estão incríveis até para os dias de hoje, são gráficos bonitos. Um pouquinho só datados, mas os gráficos são ainda belos. Tem muito cenário muito bonito desse jogo, principalmente a questão da iluminação, um ponto forte. E esse jogo também traz muito cenários destruídos, desafios. É um jogo muito interessante. E assim, voltando a falar, infelizmente, assim, eu cheguei a jogar a trilogia no PS2 e gostei muito. Eu fiquei triste realmente que chegou a geração do PS3 360, basicamente a Ubisoft não conseguiu levar a franquia adiante. Ela lançou primeiro em 2008
é um Prince of Persia cartoonizado, uma espécie de reboot que ela tentou fazer, que foi um fracasso, ninguém gostou. Por que ninguém gostou do Prince of Persia de 2008, que também eu vou trazer para o canal no momento oportuno? O jogo, ele é até interessante, mas assim, a história é muito diferente da trilogia original, ele foge muito, e assim, o jogo ele é muito fácil. Realmente, assim, o nível de dificuldade dele é zero, e isso marcou o jogo. Então, assim, o pessoal não curtiu, sabe? É outra vibe, é outro jogo. Então, os fãs que a Ubisoft tinha angariado para a franquia torceram o nariz. Então, assim, o Prince of Persia de 2008, que foi uma tentativa de reboot, foi um fracasso. E observando isso, eles resolveram lançar esse jogo, que é o The Forgotten Sands. Se eu não me engano, ele foi lançado em 2010, 2011 para PS3, Xbox 360 e PC. Foi um jogo bom. Mas assim, foi um jogo que os gráficos dele, para a época, já estavam ali um pouco até datados. Assim, não era aquele jogo bonito, bonitão, né? Era um gráfico apenas ok. Apesar de eu achar os gráficos bonitos até para os dias de hoje, mas não são assim, o gráfico não é tão atual. Você observa realmente que assim, os jogos que saíram aí até na geração do PS3 360 já tinham gráficos um pouco avançados. A própria Ubisoft lançando o Assassin's Creed, né, que tinha um gráfico um pouco mais avançado que o Prince of Persia. E outros jogos como a série Batman, né, tinham gráficos, o Dead Space, tinham gráficos bem mais avançados do que esse Prince of Persia do Forgotten Sands. Mas tirando essa questão gráfica de lado, apesar de eu achar também a arte gráfica do Forgotten Sands muito bonita, acho que o que pegou realmente foi o desgaste que eles fizeram com essa tentativa do reboot de 2008. O pessoal meio que torceu o nariz, meio que desacreditou da franquia. Então acabou, na minha opinião, isso impactou muito no Forgotten Sands. E ele era para ter sido um sucesso que acabou não sendo. Mas um excelente jogo. A crítica também do Forgotten Sands foi ter trazido uma história não tão boa quanto The Sands of Time. Realmente, a história do The Sands of Time eu achei melhor, eu curti mais, que também rola um romance no The Sands of Time que não existe nesse. Esse eu achei a história realmente um pouco fraca, sabe, mas eu gostei de jogar o jogo mais pelo gameplay, né, pelos cenários e tal, pelos desafios, porque esse jogo, ele tem muitos puzzles, tem muitas armadilhas, tem muitos cenários que vocês precisam realmente explorar. Ele é um jogo assim que ele é focado ação, aventura, né? Um jogo de aventura, né? Mais puxado para aventura, onde você tem muito exploração de cenários, como vocês podem observar, ele usa muito parkour, né? E esse jogo, Prince of Persia, ele foi a base de Assassin's Creed. Muita gente não desconhece isso, muita gente não sabe disso, mas Prince of Persia foi o berço de Assassin's Creed. Na verdade, Assassin's Creed não era nem para ser uma franquia. O Assassin's Creed devia ser uma continuação desse jogo. Na verdade, ele foi pensado, né, como se fosse uma continuação da franquia Prince of Persia, aonde um assassino ia proteger o príncipe. Ele seria tipo um prequel, tipo um jogo contando as origens do príncipe da Pérsia. Seria a ideia. E teria um assassino que ia proteger o futuro príncipe, né, dos inimigos do rei da Pérsia, né? Basicamente a ideia era essa. Só que aí o projeto foi tão grandioso e surgiu a ideia da questão da genética que eles acabaram mudando os planos e lançando realmente a franquia com o nome de Assassin's Creed, o Credo dos Assassinos, que foi um sucesso absurdo, né? Assassin's Creed também eu vou trazer pro canal. É um jogo que eu amo demais, eu gosto muito de Assassins. Eu joguei todos os Assassins. Eu zerei todos até hoje, desde o 1 até o Odyssey. Eu gostei na verdade de todos, é lógico que eu tenho meus preferidos. Eu também, assim, eu vou ser bem sincero, eu não tô gostando muito do que tá se tornando o Assassins. Eu acho que tá correndo risco de perder sua identidade. O Odyssey, eles apelaram muito pro RPG, eu acho que precisa balancear isso um pouco mais, mas assim, o Odyssey não é ruim, é um jogo bom. Eu só acho que já está extrapolando já a estrutura do Assassin's, né? Porque cada jogo tem sua identidade própria. Você joga, por exemplo, um Silent Hill, a identidade dele é um terror psicológico. Você joga um Resident Evil, a identidade dele é um jogo de um terror com ação, né?
Ele é um jogo de terror com elementos de ação. Você joga, por exemplo, um Battlefield. Battlefield é um jogo de guerra. Ele tem a proposta de simular um confronto, uma batalha, uma guerra. Você joga Call of Duty, é a mesma coisa, é um jogo de guerra, só que COD é um jogo mais frenético. Battlefield é mais cadenciado. Quer dizer, cada jogo ele traz a sua assinatura própria, ele traz as suas referências próprias que deu origem àquela franquia. E eu tenho medo que isso se perca com Assassin's Creed, da mesma forma que se perdeu com Prince of Persia, porque a primeira trilogia do PS2 foi incrível, todo mundo gostou. E ela vendeu bem para sua época. Você tem uma ideia, o The Sands of Time ele vendeu aí 2.800.000 cópias, quase 3 milhões de cópias em 2002, no início ali do PS2. Vendeu bem porque naquela época a pirataria absurda era muito forte. Warrior Within também vendeu aí 2.300.000 cópias, um pouco menos do que o The Sands of Time, mas vendeu bem para a época. E depois The True Thrones vendeu pouco, vendeu 1 milhão e poucas cópias. Foi quando a franquia deu uma entrada na geladeira e eles pensaram no Prince of Persia de 2008, que foi um fracasso. Mas assim, vocês observam que a trilogia ela vendeu, se a gente somar ela toda, em torno de 6 milhões e poucas de cópias, em torno aí de 5, 6 anos. Você vender 6 milhões de cópias é bem razoável, porque os jogos da trilogia original que saiu do Prince of Persia para o PS2, eles foram desenvolvidos em torno de 2 anos, né? Então assim, não é tanto tempo assim. Hoje nós temos jogos desenvolvidos aí há 4, 5 anos, até 6 anos, né? Igual, por exemplo, teve o Red Dead Redemption 2, que saiu aí, vai sair agora para PC em novembro, inclusive. Foi desenvolvido para a Rockstar, diz ela que ficou 8 anos desenvolvendo o Red Dead 2. Então vocês observam, né? Você desenvolver. O Red Dead 2 foi um sucesso assim absurdo. O jogo também, para mim, é um dos melhores dessa geração de longe. Mas assim, você vê essa questão que eu falo de retorno financeiro. Assim, a primeira trilogia de Prince of Persia, desenvolvida aí em 6 anos, vendeu em torno de 6 milhões, não é ruim. Principalmente naquela época a pirataria era muito grande. O Play 2 é o videogame, na minha opinião, que mais sofreu com a pirataria foi o Play 2. Depois foi o Xbox 360, mas o Play 2 sofreu demais com a pirataria. Então assim, no auge da pirataria, você vender 6 milhões de cópias em 6 anos é um resultado satisfatório, que eu acho que a Ubisoft não soube avaliar isso melhor. Porque eles deixaram um pouco na geladeira no primeiro momento o Prince, e depois desse aí do Forgotten Sands ele foi pra geladeira de vez. Mas por quê? Porque eles erraram a mão. Basta ter feito um remake, não um reboot, um remake do Sands of Time, do Warrior Within, do The True Thrones. Eles tivessem feito um remake corrigindo os erros, os problemas que esses jogos tiveram, eu acredito que eles teriam ter tido mais sucesso. Bom, vamos lá agora, eu já falei muito, eu vou comentar agora sobre aspectos técnicos do gameplay. Vocês observarem aí durante todo o jogo que ele está extremamente estável, extremamente fluido. Nós temos aí com 50% a 80% aí de CPU, está muito folgado. A Vega está no máximo e de memória nós estamos aí com menos de 7 GB. E nós estamos jogando em 720p nas configurações máximas do jogo. FPS ele está oscilando de 70 a 100 FPS, em alguns momentos ele chega a fazer 120 FPS. Então assim, a média de FPS ele está dando 90, 85, 90, então assim, ele está extremamente fluido o jogo. Ele está rodando muito bem. Perfeito, assim, não tem como assim a gente reclamar da performance desse Prince of Persia The Forgotten Sands na APU. Isso no 2200G, então com certeza as demais APUs vão rodar de forma ainda melhor, ainda mais estável. Não tivemos nenhum stuttering, nenhum travamento, nenhuma oscilação brusca. Esse jogo está rodando extremamente liso. Então vale muito a pena. Daqui a pouco eu vou subir a resolução para 900p e para 1080 para a gente avaliar como é que ele vai se comportar. Aliás, eu acho que eu nem vou fazer 900, eu vou ver se eu faço. Tô meio que na dúvida aqui, será que eu já jogo 1080? Que tá muito leve, olha só pra você ver. 120 FPS na cutscene, no gameplay 90, 100, então assim tá muito tranquilo.
Olha lá, a queda que ele dá para 75, acho que é o mínimo, 70 ali. É o mínimo, mas mesmo assim não trava. Vamos para 1080 direto. Eu não vou nem pensar em 900p, não. 1080 rodando com tudo no máximo. E tá aí o resultado. E a gente já sente uma queda brutal de FPS, que isso. E olha que, assim, nós estávamos fazendo acima de 100, 720p. Eu não pensava nesse resultado, eu acreditava que ele ia ficar ali com 60, 65 FPS e olha o resultado, 40. Realmente uma queda não esperada, eu não esperava isso. Ele chegou a fazer ali uns momentos 35, 37, agora tá com 43 na frente de cima. Então assim, 1080 a APU sentiu para rodar, a Vega sentiu. E eu jurava que esse jogo ia rodar 1080 60. E não tá dando, tá vendo? E vocês têm aí um consumo de RAM aí que está abaixo de 8 GB, mas já está aí 7.3, 7.4, já está encostando em 8 GB, mas está longe ainda, tem uma folga boa. O problema aí é a Vega. Você vê que o processador continua a mesma coisa, fazendo de 50 a 80% de utilização, que é muito tranquilo, né? O CPU tá tranquilo. A questão ali é a Vega 8 realmente que não está aguentando 1080. Realmente os gráficos integrados eles não estão aguentando rodar em 1080, mas aí alguns momentos ele até chega a 50. Mas a gente está observando que a média está sendo 40 FPS. Esse jogo ele até roda com 40 FPS, você tem uma ideia? No PS3 e no Xbox 360 ele rodava em 720p, travado a 30. Então assim, rodar ele a 40 não tá ruim, entendeu? Dá para rodar. Agora, vocês têm que avaliar, porque é óbvio, é lógico que mesmo ele não necessitando de 60 FPS para rodar de forma satisfatória, se puder rodar 60 é sempre melhor. E a estrutura gráfica desse jogo, ela é HD. A resolução nativa dele é 720p. Ele é um jogo que foi desenvolvido aí no meio da geração aí passada, mais ou menos 10 anos atrás. Então é um jogo HD. Ele ainda, o pessoal, Full HD ainda, o pessoal não tava nem sonhando direito com Full HD. Nessa época o Full HD tava nascendo. Então assim, quando a gente coloca ele em 1080, ele faz um upscalezinho ali, maroto, mas assim, não é um jogo para rodar em 1080, entendeu? Você subindo de resolução, e esse jogo aí você não sente diferença nenhuma, basicamente nenhuma. Então assim, eu não sei se é interessante rodar ele em 1080 não. Poxa Giga, mas eu vou rodar numa TV. Bom, a TV, como a TV, a tela é muito maior, né? Aí é interessante você partir para o 1080. Eu vou fazer assim, eu vou dar um break aqui, eu vou passar para 900p e vamos ver se a gente consegue um resultado melhor. E tá aí, 900p, a gente está com 70 fps e a RAM caiu um pouquinho, tá fazendo 7.1, deu uma aliviada nos 200 a 300 MB ali de memória. E tá aí, cara, 75 fps, 71, 72, 82, tá vendo? Ó, 64, 63, 83, 79, ó, 90 praticamente, 57 caiu ali, um mínimo ali, de forma muito relâmpaga, sem dar um stuttering, sem travar. Então assim, não sentimos nenhum problema ali. 56, 52, 55, 61. Tá vendo? Ele tá dando umas quedas, umas osciladas, mas se travar 60 ele fica. Porque essas osciladas são muito assim rápidas e assim, ele tá muito estável acima de 60. Então com certeza travando a 60 ali, pré-definindo a produção de 60 quadros na CPU, ela vai conseguir entregar. Então eu diria a vocês com muita tranquilidade que compensa travar esse jogo aí a 60 e 900p e ser feliz, para quem quer jogar aí numa TV, porque no monitor, mesmo a gente vendo que ele roda 900 fps a 60 quadros, eu não vejo tanto sentido, porque a resolução nativa dele é 720. Então para monitor vocês não vão conseguir ter muita diferença não, mesmo quem tem um monitor HD. Você entendeu? Agora fica o critério de vocês. Em 1080 eu não rodaria, porque você vai ficar aí com 30, 40 fps e rodaria 900p a 60, ou então em 720p também travaria 60. É sempre interessante vocês travarem os quadros para você consolidar uma estabilidade, mesmo ali
720 fazendo uma média de 90 ou 95 FPS, é bom você travar para você evitar aí qualquer tipo de oscilação brusca, né? Qualquer possibilidade de travamento, se bem que esse jogo é quase um milagre isso acontecer, né? Porque é um jogo um pouco cadenciado, é isso que vocês estão vendo aí, é um jogo de exploração, olha pra você ver, destruição de cenário, você tem que ter muitos elementos de parkour, que você tem que passar por obstáculos, vai ter algumas armadilhas, vai ter alguns puzzles, é isso aí, você enfrenta alguns inimigos, mas o jogo todo é isso que vocês estão observando. Ele é assim, ele tem alguns chefes, são os momentos mais críticos, mas nada assim muito absurdo, muito pesado não, é mais ou menos isso aí. Bom, então realmente chegamos à conclusão que a Vega lidou muito bem com esse jogo. A sua resolução nativa chegamos a 100 FPS, 120 FPS, a média de 90 FPS, que é o 720 no máximo. Rodando aí 900p no máximo, nós conseguimos aí 70 FPS de média, 65, 70 FPS, dando para travar 60 de forma extremamente satisfatória. E 1080 infelizmente não rodou bem, a gente teve uma queda aí grotesca aí para 40 FPS, o que foi até estranho, que a diferença foi brutal. Mas tá aí, se a gente comparar também com o 720, como a média está dando 70, é uma perca de 20 FPS. É muita coisa. Em 1080 a gente teve uma queda aí de 50 FPS aí, cara, 55 FPS, é um absurdo essa queda que teve. Mas tá aí. A minha opinião sobre o jogo, eu comentei um pouco sobre a história do jogo com vocês, né, que foi o desenrolar da franquia, os primeiros que saíram, fiz uma comparação muito superficial por cima, mas fiz. E assim, a minha opinião sobre esse jogo, que ele vale muito a pena. Eu vou fazer um corte agora, tá? Porque senão o vídeo ia ficar muito extenso. Eu vou jogar para uma cena que seria a última cena da primeira parte do jogo, para vocês verem mais ou menos como é que vai ser o desenrolar dessa trama. Só uma sinopsezinha para vocês, tá? Aí é o momento que ele consegue chegar na sala do trono do rei Salomão, que ele combinou com o irmão dele. Eles estão basicamente conquistando uma região estrangeira, e aonde eles conseguiram encontrar o tesouro do rei Salomão. Então estava tendo uma guerra, né? E o pai deles, eles são irmãos, envia eles para finalizar essa batalha. Só que infelizmente vocês vão observar o que vai acontecer, vai dar muito ruim. E os dois disputam um trono, né? E eu não vou ficar mais falando muito porque senão vai ficar ruim. Esse jogo ele é em inglês, vocês podem baixar a tradução da Tribo Gamer, que eu vou deixar na descrição e nos comentários do vídeo. Agradeço a Tribo Gamer pelo excelente trabalho de ter traduzido ele para português, as suas legendas. A Tribo Gamer ela sempre nos brinda com excelentes traduções, uma empresa maravilhosa. Então tá aí mais um jogo. A minha opinião sobre esse jogo é que vale muito a pena. Eu comprei esse jogo numa promoção da Ubisoft, acreditem se quiser, por R$5. Eu comprei esse jogo no meio do ano, na promoção na página da Ubi por R$5. Aí eu pergunto a você, R$5 vale a pena ou não vale dar uma chance pra ele? É óbvio que vale. E é um jogo divertido, um jogo bom. Não é ruim não. Comparado com o que foi The Sands of Time, ele deixou a desejar, porque o The Sands of Time tem uma história muito melhor, mas não é um jogo ruim, entendeu? É um jogo interessante. É um jogo que você joga ainda, você não sente ele tão datado, porque os gráficos dele são ok. Para essa geração ainda é aceitável. As suas mecânicas de gameplay ainda são ok, são mais ou menos atuais. Mas assim, dá pra jogar, dá pra se divertir, dá pra ser feliz, um jogo bem barato, sem promoção, sem nada, ele tá na faixa de R$20, com promoção na faixa de R$5 a R$10, então vale muito a pena. E tá aí mais uma indicação do Giga, mais um jogo que vale muito a pena. Ele tem mais ou menos de 8 a 12 horas de campanha, então em torno de 10 horas em média. E por esse preço, cara, é só ser feliz, vale muito a pena. E eu sinto falta de Prince of Persia nos dias de hoje. É um jogo de exploração, né, com elementos de parkour. Um jogo que marcou também um pouco a minha infância. Eu joguei muito a trilogia original no PS2. Pra mim foi uma excelente experiência. Eu zerei também na PU e do início ao fim ele rodou extremamente satisfatório. Maravilha, principalmente no chefão final, que realmente o chefão final é complicado, mas
não teve nenhum problema de otimização nem de desempenho, cara, mesmo nos momentos mais críticos. E o jogo ele é muito bonito, a iluminação dele e a ambientação é incrível. Então tá aí, mais uma dica. Deus abençoe a vida de vocês, agradeço a todos. Valeu e até a próxima, pessoal. Um abraço.